Olá, seja bem-vindo. Essa aqui é a lição da Escola Sabatina. Na verdade, um momento especial onde a gente vai abrir o coração para aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Mas antes de falar da lição da Escola Sabatina, eu me apresento. Meu nome é Pastor Lúcio. Meu nome é Lúcio. Eu sou pastor da Igreja Adventista aqui no distrito do Parque Araribá. Cuido de 3 congregações: Parque Araribá, Jardim Catanduva e Jardim Engá, as 3 congregações aqui da nossa região, e nós tentamos louvar o nome de Deus também com esse momento aqui de abrir o coração, de aprender mais sobre o Senhor a partir do que Deus ensina pra gente a partir da lição da Escola Sabatina. Dessa vez estou sem a lição nas minhas mãos, estou só com o computador aqui, mas no computador estou com a minha lição da Escola Sabatina aberta para poder estudar sobre a Palavra de Deus. Antes de falar sobre ela, eu já te falei, eu dou uma paradinha aqui pra gente poder conversar sobre uma outra coisa. Eu já estou aqui sentado no meu estúdio, então presta bem atenção, tá bom? Olá, tudo bem? Eu tô aqui já sentado no meu estúdio, me preparando para que a gente possa ter um momento especial. E se você bem perceber ali, eu tenho o logotipo dos 10 dias de oração bem ali. Dessa vez, a nossa revista dos 10 dias de oração será essa daqui. Nós vamos estar a partir do dia... Opa, eu errado aqui. A partir do dia 13, que é quinta-feira, das 5h45 até as 6h30 da manhã. Não vai ser um culto muito extenso, vai ser entre 5h45 e 6 horas da manhã. Por onde? Em qual igreja? Em que lugar? Nós vamos estar na internet. E é muito simples, eu sei aí que você assiste algum vídeo no seu celular, eu sei que você acessa de alguma forma pelo seu celular algum vídeo assistindo isso ou aquilo, então deixa eu te dar um caminho legal. Nós vamos fazer os 10 dias de oração dessa vez a partir da internet, para que todo o distrito seja conectado e você, independente de onde você esteja, também possa participar. De repente você está no seu ônibus, indo para o trabalho, pega seu celular ali escondidinho e assiste essa live especial entre 5h45 e 6h30 da manhã. De repente você vai sair às 6 e você vai pegar um metrô, você vai distante, vai no seu carro, coloca o celular ali travadinho, vai ouvindo pelo menos esse momento especial de comunhão com Deus. Eu quero nesses momentos especiais ler os seus pedidos de oração, eu quero cantar junto com você, eu quero ter um momento especial de comunhão, onde nós vamos ler não a lição que está aqui, porque isso aqui é a nossa obrigação enquanto a gente estiver sozinhos, em casa, em algum momento especial, mas eu quero sim meditar sobre os assuntos que serão propostos para a gente aprender um pouquinho mais nesses 10 dias de oração. O título desses 10 dias de oração: Vida Plena, Princípios Divinos para uma Saúde Integral. Nós vamos começar no dia 13, às 5h45 da manhã. Ah, pastor, eu não consigo, esse horário é horrível para mim, eu ainda estou dormindo, eu vou dormir muito tarde, então não vou conseguir acordar. Muito simples, faz assim, faz junto comigo. Você não precisa estar presente nesse horário, mas você pode, durante o dia, abrir esse vídeo e também participar desse momento de comunhão, de aprendizado, onde você aí vai poder estar junto com a gente nesse projeto das dias de oração. Existem também as revistinhas do Ministério Infantil e aqui a revista de todos os adultos, de toda a igreja. Essas revistas vão ser entregues para você entre este sábado, agora dia 1º, e no sábado, dia 8. Então você vai receber para que no dia 13 você seja munido, esteja com o material em mãos, para você também poder fazer parte desse projeto especial que são os 10 dias de oração. Como esse vídeo aqui vai para todo mundo, eu vou dizer mais uma coisa, tá bom? Como é que você encontra isso? Eu quero transmitir em 2 canais e nós vamos duplicar esse vídeo. O primeiro deles é no YouTube do Pastor Lúcio Bergamo. Conhece alguém aí? Então, perdão. Então, conhece alguém aí? Esse daqui é o meu canal pessoal, Pastor Lúcio Bergamo. Você entra lá no YouTube, Pastor Lúcio Bergamo, mas para te facilitar, eu vou te mandar o link desse canal todos os dias no WhatsApp, nos WhatsApps das igrejas. Então, Parque Araribá, Jardim Catanduva, Jardim Engá, nós temos o WhatsApp geral de todas as igrejas. Você aí pode fazer parte, você também pode assistir clicando no link. E a segunda forma, você também pode assistir pelo canal da Igreja Adventista do Parque Araribá. Basta você entrar lá, vai ter também uma live simultânea transmitindo o mesmo conteúdo, onde nós vamos falar sobre a Palavra de Deus e nós vamos sim meditar ali no Vida Plena, nos 10 dias de oração. Eu vou tentar deixar ali durante toda essa nossa conversa, para você também aí se lembrar que a partir do dia 13, às 5h45 da manhã, nós temos um encontro marcado para você e eu aprendermos mais sobre o Senhor. Nós vamos agora abrir a Palavra de Deus, nós vamos abrir aqui a lição da Escola Sabatina, eu já te falei, está aqui no meu computador, logo abaixo da câmera que está me gravando, então eu quero te convidar para que você aí feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com Jesus neste momento. Vamos orar?
Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor tem feito na nossa vida uma grande transformação. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado o que nós devemos fazer e como nós devemos aprender. Fica ao nosso lado, cuida da gente e nos abençoa, Pai, para que esse estudo da Palavra de Deus seja realmente rico, válido, eficaz para a nossa vida. Toma conta de cada um de nós, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o tema dessa lição da Escola Sabatina, lição número 5, é Deus ama com generosidade. E quando a gente abre aqui a lição da Escola Sabatina, no primeiro dos dias, que é o sábado à tarde, eu encontro o subtítulo de A Ira do Amor Divino. Deus ama com generosidade. Quando eu estudava essa lição aqui, me brotaram algumas ideias na cabeça, não ideias diferentes, mas de coisas que eu já tinha aprendido lá no seminário, coisas que às vezes a gente esquece, a gente vai se perdendo no meio do caminho, mas que nós precisamos muito reforçar, precisamos muito rever coisas importantes para a nossa vida. Por exemplo, o verso para memorizar lá de Salmo no capítulo 78, no verso 38, diz assim, ó: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, ele conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Infelizmente, muita gente por aí afirma que o Deus do Antigo e do Novo Testamento são deuses diferentes, porque parece que o Deus do Antigo Testamento ele é duro, ele é irado, ele briga, ele vem com muita força, ele derrama toda a sua fúria, mas o Deus do Novo Testamento ele vem e diz pra gente: conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Mudou, não mudou? Parece que é uma outra forma de enxergar a realidade de Deus, mas na verdade o mesmo Deus continua sendo o mesmo Deus. É somente Ele que fala com a gente e é o mesmo Deus sim interagindo com o ser humano, chamando você para entender um pouco mais sobre o caráter de Deus Todo-Poderoso. Que tipo de caráter é esse? De que Deus eu estou falando? De que forma, de como eu estou colocando a Deus? A ira de Deus. E é isso que a lição da Escola Sabatina vai falar durante toda essa semana que nós aqui estudamos sobre esse tema que é tão essencial. É que a ira de Deus, ela não é o ponto principal do caráter do Senhor. Eu vou repetir isso algumas vezes, por isso já vou te dar aqui todo o spoiler, te contando como é que eu chego lá no final. A ira de Deus, na verdade, é a representação de uma indignação por um Deus que defende o seu povo. A ira de Deus não é o ponto principal do caráter dele. Na verdade, o ponto principal do caráter do Senhor é o próprio amor. Esse é o ponto que você precisa entender. E algumas vezes você pode aí pensar, mas Deus não vai deixar barato para aquele que faz coisas erradas, mas deixa eu te lembrar uma coisa: Deus ama todos aqueles que fazem coisas boas e aqueles que fazem coisas más. Deus ama todos. Na verdade, os textos bíblicos que nós lemos aqui mostram pra gente que todos nós fomos determinados, preparados ou escolhidos para a salvação. E é por isso que nós aqui podemos sim louvar o nome do nosso Deus, porque esse Deus é todo poderoso. Na lição de domingo ainda, ou melhor, na lição de sábado ainda, no segundo parágrafo eu leio assim, ó: existe apenas um Deus revelado como o mesmo em ambos os testamentos. Deus é o Deus que é amor, manifesta a ira contra o mal, e precisamente por causa do seu amor. O próprio Jesus expressou de vez em quando, né, e algumas vezes, uma profunda ira contra o mal. E o Novo Testamento ensina repetidamente sobre a ira justa e apropriada de Deus. Lá no último parágrafo, nas últimas palavras, diz assim: o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Interessante, né? Porque isso aqui muda um pouquinho o que é a compreensão do Deus Todo-Poderoso. Na lição de domingo, nós aqui aprendemos mais um assunto que é muito importante. Nós então fomos para, desde entender um pouco sobre a ira de Deus ou a ira do amor divino, e agora na lição de domingo nós chegamos no subtítulo Angustiado pelo Mal. Deus ama a justiça, mas ele odeia o mal. E o pecado e o mal, eles despertam a ira do Senhor. Mas essa é uma emoção que é justificada. Afinal de contas, Deus não odeia aquelas pessoas que fazem o mal. Deus não odeia as pessoas que estão distantes dele, mas Deus odeia o mal e as consequências do mal na vida do ser humano. Quando eu olho para como Deus se manifesta, em todos os momentos na história da humanidade, eu encontro um Deus de amor, que se esforça por mostrar o amor que ele tem por nós. Pensa se não é esse mesmo ciclo acontecendo em todo o tempo dentro da Bíblia. O povo se rebela contra Deus, aí pratica o mal, incluindo atrocidades, coisas ruins. Então Deus vem
e se apresenta para eles dizendo: filhos, voltem para mim. Então o povo passa por um momento onde eles têm que decidir se voltam ou não. Normalmente a resposta do povo é dizer: nós não queremos o Senhor, tá tudo bem, a gente está bem com as coisas ruins que a gente faz, e então Deus precisa se afastar do povo. Afinal de contas, essa daqui foi a escolha do povo. Uma vez que Deus se afasta, o povo começa a ser oprimido por nações estrangeiras ou por coisas ruins que vão acontecendo ao redor deles. O tempo passa e agora eles começam a clamar por libertação. E agora Deus, por sua graça, concede libertação para o povo. Sabe o que acontece depois? O povo se esquece do Senhor e agora eles começam a voltar a fazer as atrocidades que eles faziam antes. Diante desse ciclo de maldade e infidelidade do ser humano para com Deus, como é que Deus age? Percebe que toda vez que a gente faz uma coisa ruim, Deus volta e Ele perdoa cada um de nós. Eu me lembro aqui, na verdade, da forma como eu brincava com as classes de quarto e quinto ano nas escolas onde eu fui pastor. E ali a gente sempre dá uma aula, a gente chama aula de classe bíblica. E ao falar sobre o perdão de Deus, eu chegava na frente de um dos garotos, e eu já tô contando como é que eu faço, né? Eu chegava na frente de um dos garotos, normalmente o mais bagunceiro, o mais atentado daquela turma. E ali, quando eu chegava na frente dele, eu brincava dizendo assim: João, José, Joaquim, que seja, qualquer um deles, se eu chutar a sua canela agora, você vai ficar bravo comigo? Ele falava assim: sim, eu vou. Mas você não chutou a canela de outra pessoa agora há pouco? Eu fiz. Então tá bom. Imagina que eu chutei você. Mas logo em seguida eu virei pra você e pedi perdão. O que você faz pra mim? Ele falou: eles falavam normalmente assim, né? Ah, pastor, você é legal, então eu te perdoo. Eu dizia: então que legal. Então, assim que você me perdoou, eu te chuto de novo. Você me perdoou de novo? E ele falava assim: ah, fiquei preocupado agora, não sei se eu dou perdão não. Eu falei: então tá bom, me dá o perdão. E ele falava assim: tá bom, pastor, eu dou o perdão. Então agora imagina que assim que eu recebi o perdão, que você me concedeu o perdão de novo, eu vou lá e te chuto de novo. Você aceita o perdão de novo? E ele fala assim: ah não, agora não, já foram 3 vezes, não faz sentido eu te dar perdão de novo. E eu começava a dizer para eles que Deus, o perdão de Deus e o amor de Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que Deus te perdoa quantas vezes for preciso, porque o que Deus quer é que todos nós tenhamos os pecados perdoados. Não importa quantas vezes a canela de Deus seja chutada, por mais que sejam várias e várias vezes, mesmo sendo logo após o pedir o perdão, Deus está sempre disponível para dar o perdão para cada um de nós. O problema é que nós olhamos para essa ira de Deus e nós achamos que Deus é um Deus irado. E uma vez que você chutou a primeira, a segunda, a terceira vez a canela de Deus, cometendo pecados, cometendo erros, fazendo coisas erradas, Deus não vai mais te perdoar. A gente de vez em quando trata as pessoas assim, quase que dizendo para elas: olha, você não tem mais direito ao perdão de Deus, você não pode mais receber o que Deus poderia me dar porque eu sou perfeito, você aí não pode não. Percebe que a lição da escola sabatina, ali no final desse texto da lição de domingo, ela diz pra gente que a resposta, a ira de Deus não é nada mais do que uma resposta adequada contra o mal. Mas a gente não é chamado para ter a ira de Deus. Nós somos chamados pelo Senhor para termos o amor do Senhor. Agora nós vamos entender nas próximas lições, nos próximos dias, que o amor de Deus é o caráter de Deus e que a ira é só a resposta a alguém que fez alguma coisa contra aquela pessoa que Deus ama. Percebe a diferença? Percebe como é que Deus trabalha? E isso é lindo, porque Deus te ama completamente, apaixonadamente. E Ele sempre esteve disponível para cuidar de você, para te amar, para te dar o perdão. Agora, nós aqui, como seres humanos que cometemos falhas, nós às vezes não entregamos o perdão que as outras pessoas precisam. Vamos lá, segura aí, vamos continuar a próxima lição. O último texto lá da lição da escola sabatina cita o Salmo 78, no verso 38, exatamente o verso para memorizar, que eu volto lendo para você, que diz assim, ó: contudo, ele, o Senhor, foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Como assim Deus foi misericordioso? E contra quem? Ou melhor, a favor de quem? Deus, ele sempre foi misericordioso a favor das pessoas que estavam fazendo coisas erradas, as pessoas que estavam apontando um caminho errado, as pessoas que estavam dentro de uma situação onde elas poderiam aceitar o amor de Deus, mas elas disseram: não, nós não queremos, queremos nos afastar do Senhor. Mas apesar disso, Deus é sempre misericordioso e Ele derrama sobre nós a misericórdia, porque nós aqui não poderíamos lidar com a ira do Senhor. Porque a ira do Senhor é uma coisa muito forte. E eu, por acaso, não quero de jeito nenhum ter que enfrentar a ira do Senhor. Porque a ira do Senhor ela só é colocada contra aqueles que fazem coisas ruins
contra aquelas pessoas que querem seguir o caminho do Senhor. Vamos lá, eu sigo mais um pouquinho daqui a pouco nesse texto para você poder entender. Vamos para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira, que nós estudamos no dia 27, diz assim: Deus é tardio em irar-se. Para pensar um pouquinho sobre algumas das histórias. E a lição aqui cita a história de Jonas. Jonas ele foi chamado para ir até o povo de Nínive, os ninivitas, e ao ser chamado por Deus, eu imagino que ele teve a mesma reação que eu teria. Ele olha para aquele povo que é mau, aquele povo que é ruim, ao invés de ir no caminho de Nínive, ele pega o barco no caminho contrário. E ao pegar o barco no caminho contrário, ele agora está desobedecendo ao Senhor, como eu e você fazemos muitas vezes. Mas quando Jonas vai naquela direção, Deus não castiga Jonas. Aquilo que acontece com Jonas não é um castigo vindo do céu, mas na verdade é uma readequação no caminho, porque Jonas precisa ser balançado para voltar a obedecer o caminho do Senhor. Muitas vezes a gente precisa ser balançado, chacoalhado, para que a gente possa enxergar onde nós estamos indo e que somente Deus pode dar para a gente a razão para nós estarmos vivos. É por isso que nós estamos aqui, para entendermos a razão, porque Deus nos chamou, porque nós estamos nesse lugar. Agora que Jonas aceita o chamado de Deus, ele então retorna no caminho de Deus. Agora presta atenção, porque Deus ele foi lá e chamou Jonas. Jonas era a pessoa escolhida para levar a mensagem até aquele povo. Uma vez que Jonas chega, ele faz o trabalho dele, não completamente, mas isso é uma conversa para outro dia. Ele chega lá e faz o trabalho dele, e ao fazer aquela pregação de um dia, a cidade inteira se conversa, e agora eles trocam mensagens entre eles, e todos, ou pelo menos os líderes daquela cidade, vêm até Jonas perguntando: Jonas, como é que a gente faz então para não sofrer esse castigo que está vindo do céu? Será que a gente consegue receber a misericórdia do Senhor? E sabe o que acontece? Deus derrama a misericórdia dele sobre aquelas pessoas, porque elas recebem o perdão, e agora aquelas pessoas, elas podem sim receber o que Deus poderia dar pra gente. E o que é que ele dá? A misericórdia, a certeza do perdão de Deus, porque Deus sim nos perdoa constantemente. E é isso que acontece com a cidade onde Jonas está, a cidade de Nínive. Só que os ninivitas eram muito maus e Jonas sabia daquilo. E quando ele pensa no perdão que Deus tinha preparado para aquelas pessoas, Jonas então fica revoltado, porque Deus tinha dado perdão. Mas lembra, o discurso de Jonas, a pregação de Jonas era para que aquelas pessoas voltassem ao Senhor e aceitassem o perdão de Cristo. Mas agora, quando as pessoas aceitam o perdão, Jonas não é maduro o suficiente para entender que Deus pode dar o perdão para qualquer pessoa que ele queira ou que ele entenda que deva receber o perdão. E agora Jonas se ira. Deus não se irou. Deus troca aquela situação e agora ele é tardio em irar-se. Mas Jonas fica bravo. Jonas então ora ao Senhor, dizendo: Senhor, será que eu vim aqui para ser um mentiroso? Será que não deveria mesmo acontecer aquilo que você me falou, da ira, de derramar fogo e tal, das pessoas serem destruídas? E Deus então ensina Jonas que ele deveria sim confiar no poder de Deus, porque não era Jonas quem tinha que dizer o que devia ou não acontecer, mas o Deus Todo-Poderoso sabia como dar o perdão para aquelas pessoas também. Viu só que legal? É legal o termo que é usado aqui, dessa lição de segunda-feira, conta pra gente que esse termo tardio em irar-se é no Oriente Médio, no Antigo Oriente Médio, como se fosse uma expressão que diz assim: o tamanho do nariz da pessoa é o tamanho da demora dela de se irar. Como, não estou sendo xenofóbico nem nada assim, mas a cultura mostra pra gente, né, na verdade o conhecimento das etnias mostra pra gente que os judeus normalmente têm o nariz um pouquinho mais avantajado do que a gente, que tem o nariz um pouquinho mais alargado pela nossa cultura, de onde nós viemos, a influência que nós tivemos aqui. E essas pessoas que moravam naquele lugar, os judeus, eles sempre trocavam essa informação dizendo: você é tardio em irar, se você tem um nariz um pouco mais avantajado, um pouco mais para frente. E essa brincadeira, lógico, falando somente sobre o tamanho do nariz, significava como Deus também é. Eles apontavam para Deus dizendo assim: Deus também tem o nariz grandão. Quer dizer que ele também é tardio em irar-se. E aí eu me lembro do livro de
de Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22, 23 ali, onde eu encontro a lista das coisas que Deus pode fazer na nossa vida, falando sobre o fruto do Espírito. Uma das coisas é exatamente esse tardio em irar-se. E a gente não se liga que isso aqui, que a Bíblia ela se completa a si mesmo. Porque a Bíblia diz pra gente, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, ela fala pra gente assim, que aquela pessoa que já tem o fruto do Espírito, ela também é longânima. Longânimo é uma pessoa que sim é tardio em irar-se, ou seja, olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e sabe como lidar com aquilo. Por isso, Deus então é também longânimo e Ele quer que nós copiemos esse traço de caráter dele, porque nós não podemos ser aquele fácil de irar, aquela pessoa que alguém faz alguma coisa e rapidinho eu tô lá bravo, brigando. Então, não. Nós temos que ser tardios em irar-se, da mesma forma como o Senhor é com cada um de nós. A lição de terça-feira abre uma outra caixinha aqui, né, para a gente poder comentar e entender um pouquinho. Para pensar como é que funciona a indignação humana. Na verdade, na nossa geração, nós temos muitas pessoas que são indignadas por natureza. Elas olham para as coisas que estão acontecendo ao redor e elas se indignam por qualquer coisa. Elas ficam bravas, irritadas e elas querem sair defendendo tudo e todos. Mas Deus é o único que tem direito de se indignar de forma justa. Afinal de contas, na maioria das vezes que a gente está indignado, imagina aí, uma vez que você foi lá e brigou com o atendente, o caixa do mercado, a pessoa que atendeu você numa loja, num restaurante, porque ele não fez isso ou não fez aquilo. Alguns dias depois, algumas horas depois, você pode estar fazendo uma coisa pior. Ou seja, a justiça não existe dentro da vida do ser humano. Mas quando eu olho para Deus, eu entendo sim a indignação justa, porque somente o Deus Todo-Poderoso, aquele que está junto da gente, aquele que cuida de nós, é aquele Deus que compreende e que vive de forma justa. Por isso, só Ele pode demonstrar uma indignação justa. Que tipo de justiça é essa que Ele está falando? Não é somente do comportamento dele, mas a indignação de Deus ela é muito relacionada com aquelas criaturas que estão sendo injustiçadas. Percebe o que o mal faz com a gente? Você já parou para pensar um pouquinho como é que a gente responde aquela pergunta de o porquê as crianças sofrem? Por que existem crianças por aí passando fome, necessidade, dor? Será que elas fizeram alguma coisa de errado? Ou então, por que existe tanta maldade no mundo, a morte, a miséria? A gente soube essa semana de uma família pastoral que, ao se dirigir ao colégio, ao internato, onde a filha ficaria ali durante o tempo de estudo, eles tiveram um acidente, a filha faleceu. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que trabalhou sempre, estava a serviço do Senhor, tentando trazer outras pessoas aos pés dele, mas mesmo assim foi assolado pela maldade que atinge a todos nós. E agora? Onde é que está a justiça? Essa justiça realmente existe? É por isso que Deus aparece para a gente dizendo assim, olha, eu sempre quero defender as pessoas que são injustiçadas. Eu posso aqui para os textos bíblicos que estão na resposta da pergunta número 3, que estão lá em Mateus 21, versos 12 e 13, ou então João 2, 14 e 15, e eu posso ler assim, Mateus 21. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada uma casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus não se indignou porque as pessoas estavam vendendo coisas no templo. Era comum que se vendesse essas coisas no templo e ele sempre viu aquilo desde criança. Ele passou por momentos onde tinham ali pessoas vendendo coisas no templo. O problema e a briga de Jesus não é pela venda, mas é porque a venda ali era injustificavelmente mais cara. Imagina que se você saísse do templo, você poderia comprar ali uma ovelhinha e imagina, alguém que viajou durante dias ou meses para chegar em Jerusalém, não podia trazer uma ovelhinha no braço. Então ela tinha que chegar em Jerusalém e ali comprar uma ovelha. Então ela, do lado de fora da cidade ou então dentro da cidade, antes de chegar no templo, ela comprava uma ovelha por 10 dinheiros da época. Agora, quando ela chegava no templo, aquela mesma ovelha valia mais de 90 dinheiros da época. E a pessoa, sem saber o que, ou então pessoas pobres, sem ter elucidação das coisas que elas estavam passando, então elas pagavam por aquele valor que era muito mais alto. Percebe? Covil de ladrões. O segundo texto está ali em João, no capítulo 14, no verso... Melhor, João, no capítulo 2, versos 14 e 15, onde eu leio assim,
No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então, com um chicote de cordas, ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou até as moedas e virou até as mesas. Deus sim ficou indignado, mas percebe o motivo? A manifestação era justa quando Deus era honrado, desonrando, ou melhor, vendo a desonrar as suas criaturas. É assim que Deus demonstrou o seu zelo, o seu cuidado por aquelas pessoas. Ao invés de pensar simplesmente na venda, ele estava pensando naquelas pessoas que estavam sendo passadas para trás, ou seja, covil de salteadores. Eu posso então ir aqui para o último texto da lição de segunda-feira, não melhor, terça-feira que nós estamos, lendo aquelas letrinhas miúdas que sempre me bota para pensar, e eu convido você para pensar também nessa pergunta aqui, ó. Como então nós podemos evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse uma justa indignação? Porque é comum cair nesse erro. E como nós podemos então nos proteger dessa tendência sutil, mas real? E infelizmente o inimigo nos pega com boas pretensões, com boas intenções, e ele coloca na gente essa indignação de uma justiça egoísta. Nós não buscamos o bem ao outro, mas na verdade nós estamos buscando o bem próprio. E é por isso que muitas vezes nós somos levados pelo inimigo a nos indignar, a nos brigar com pessoas que não estão fazendo coisas erradas, mas que na nossa visão elas não deveriam fazer isso ou fazer aquilo. Disse em uma das igrejas nessa semana, a gente às vezes não pensa no que a gente faz. E aí, com coisas muito simples, a gente acaba trazendo para a lei de Deus um peso que ela não deveria ter. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz assim, lá no quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Certo ou errado? Certo. Só que a gente pegou a lei do mandamento de Deus e colocou um monte de coisas ao redor. Vou citar uma coisa só, que eu até concordo, mas que ela não deve ser uma lei, ela deve ser uma recomendação. Percebe? Em alguns lugares a gente vai, um acampamento, ou então um campori, ou uma aventuria, e a gente diz assim para as meninas: lembra-te do dia de sábado, também quer dizer que você não pode tirar a saia no dia do sábado. Aí tá lá a menina morrendo de frio, morrendo de vergonha de poder se sentar, morrendo com várias dificuldades para poder se movimentar, porque ela não pode tirar aquela saia. Percebeu? A Bíblia não fala sobre saia. A Bíblia fala sobre lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu sei que eu posso estar aqui causando em você aí alguma dificuldade para você poder entender isso, mas é importante que você coloque aí a sua cabeça para pensar, porque essa sim pode ser uma recomendação válida e boa, mas ela não trata do mandamento, ela é uma recomendação. Isso é muito importante que a gente divida para compreender que tipo de Deus nós temos. Deus pode até recomendar que isso aconteça, mas percebe, a lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ela diz para a gente separar esse dia, não para a gente ficar criando regrinhas e coisas que vão atrapalhar a vida de outras pessoas. Mas de qualquer forma, o importante é que nós aqui guardemos o sábado. Percebeu? Vamos voltar aqui para a nossa lição. Essa ira injustificada que muita gente tem por causa de regras criadas pelos seres humanos, é isso que o inimigo faz com a gente. Nos coloca para brigar com uma pessoa que não conseguiu, está com uma dificuldade, ele não pode colocar uma saia, e a gente está descumprindo o sábado, porque a gente não está amando aquela pessoa, a gente não está se aproximando dela com o amor de Deus para que a ira suma da nossa vida e nós aqui possamos então viver na harmonia do caráter do Senhor, que é o próprio amor. Percebe? O Deus que existe perto da gente, ele é poderoso, ele é santo e ele dá para a gente o caminho certo que nós devemos seguir. Deixa eu pular aqui para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira tem o subtítulo Deus não se agrada em afligir. Em uma das igrejas que eu passei por aí, ao começar essa lição da escola sabatina, eu ouvi alguém dizendo a seguinte frase. Eu não tenho certeza de onde foi, como foi, mas eu ouvi a frase bem parecida com essa. A pessoa falando assim: Deus é amor, mas ele não vai deixar... como é que é? Mas ele não vai deixar de castigar as pessoas porque ele é amor, não. Ele vai castigar todo mundo. E eu fico aqui numa dúvida, muitas vezes, porque a gente quer justificar a ira de Deus como se ela fosse o princípio do caráter de Deus. E quando eu vou aqui para a lição de quarta-feira, eu entendo que Deus não se ira porque a ira é o ponto principal do caráter dele, mas ele se ira porque existem pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu imagino aqui, ó, essa aqui foi a primeira semana de aula do Davi e da Laura, meus dois filhos. E a gente aqui em casa, a Dayana e eu, nós gastamos algum tempo pensando em algumas coisas que aconteceram, coisas normais. Quando a gente junta 2 ou 3
crentes juntos, né? 2 ou 3 cristãos juntos, a gente tem alguma dificuldade, alguma luta, e ali ao olhar uma coisa que a escola fez, nós ficamos pensando, será que nós vamos lá e reclamamos, ou será que a gente simplesmente conversa com a pessoa? E nós fomos e conversamos. E ao invés de termos uma ira, todas as coisas foram resolvidas. Percebe? Era um detalhe muito pequeno, mas que pra gente, como pai e mãe, a gente queria chegar com toda a força e dizer, nossa filha, nosso filho, eles estão sendo injustiçados, isso aqui está acontecendo errado. Mas quando a gente foi lá e abriu o coração e permitiu que a pessoa pudesse se justificar, dizer o que estava certo, o que estava errado, o que realmente acontecia, o que não acontecia, as coisas se resolveram. Os dois estão lá, muito bem, estudando, mas porque nós não fomos com a ira, com todo ardor que nós tínhamos no coração. E muitas vezes, a maioria dos nossos problemas poderiam se resolver dessa forma. A ira do Senhor, ele não é direcionada a todas as criaturas. Na verdade, a ira do Senhor, ela só é dirigida contra aquilo que prejudica as suas criaturas. De forma muito clara, a ira do Senhor só se manifesta contra o mal, porque o caráter do Senhor é o bem. Então é por isso que ele se ira contra o mal. Deu para você entender? Não tem que ver de um Deus de justiça porque ele é duro, porque ele é mau. Não, para com isso. Deus é amor. E quando ele é amor e porque ele é amor, as suas criaturas deveriam viver em amor. Mas como nós somos pecadores, infelizmente, nós nos perdemos e hoje nós não temos acesso ao completo amor de Deus, não porque ele não quer nos entregar, mas porque nós aqui somos maus e nós não conseguimos receber. É por isso que ao entender um pouquinho sobre o juízo, Deus, ele não manda o juízo dele sobre todas as pessoas, mas ele deseja trazer juízo somente contra o mal. Infelizmente, quando eu falo sobre o juízo de Deus lá dos últimos dias, eu tenho que dizer para você que algumas pessoas ainda estão agarrados ao mal. E ao estarem agarrados ao mal, essas pessoas então vão sofrer, mas não porque o mal, não porque elas, Deus não as ama, mas porque Deus quer erradicar o mal por amor ao ser humano, por amor a cada um de nós. Deu para perceber? Deus quer erradicar o mal e a justiça de Deus e a ira de Deus, ela só se manifesta para proteger as suas criaturas. Percebe que Deus pega o povo dele, o povo de Israel, e ele chama muitas e muitas vezes. E aí é somente quando não tem mais nenhum jeito que ele permite que as pessoas vão receber o que elas querem. É mais ou menos assim, ó. Pensa no tempo que o povo de Israel ficou com os reis dentro, ali comandando Jerusalém. E aí eles foram levados algumas vezes como escravos para a Babilônia. Como é que isso aconteceu? Deus deu a chance, a oportunidade, tudo o que eles precisavam para se entregarem a Deus. O que acontece é que eles não quiseram se entregar a Deus. Então, Deus foi permitindo que a vontade deles acontecesse. Qual era a vontade daquele povo? Eles queriam viver de acordo com a vida do mal que existia ali. Eles queriam se parecer com os babilônicos. E aí eu lembro de um comentarista bíblico comentando dessa forma. Eles quiseram se parecer tanto com Babilônia, que é como se Deus pudesse conversar com o povo dizendo assim, vocês gostam do estilo de vida da Babilônia? Então eu vou dar um lugar onde as pessoas gostam de viver como Babilônia. Sabe onde é? Babilônia. E eles são levados, então, por Nabucodonosor para Babel. E ali eles vivem durante algum tempo na cidade de Babilônia, onde eles sofrem, onde eles são escravizados. E depois de algum tempo, quando eles buscam o Senhor, eles podem retornar para sua terra. Percebe que o ciclo volta novamente? É mais ou menos como? Vou usar meu filho de novo aqui de exemplo. Outro dia, foi a Laura, ou melhor, foi o Davi. O Davi estava pulando no sofá, o sofá é bem macio, então ele pula como se fosse uma cama elástica, né? E ali, ao pular ali, nós dissemos algumas vezes para ele, eu e a Dayana, eu e minha esposa, dissemos para ele, olha, você vai cair, toma cuidado, você vai cair, toma cuidado, você vai cair, toma cuidado. E ele não parou, continuou fazendo a mesma coisa. E eu sentado do outro lado do sofá, próximo dele, em algum momento, no pulo que ele deu, ele se desequilibrou e veio na direção do chão. Obviamente, eu estiquei meu braço, segurei ele, não deixei ele bater no chão, mas ele percebeu que estava caindo. Ele percebeu que estava acontecendo uma coisa errada. Percebe que Deus avisa e ele faz coisas para que a gente não se machuque, mas se nós insistirmos em fazer o que é errado, nós podemos nos machucar. É isso que acontece quando a ira de Deus, ou melhor, quando a proteção de Deus é retirada. Não é que Deus deixou de amar aquelas pessoas, mas é que elas pediram tanto para estarem distantes de Deus, que Deus em algum momento teve que dizer, então tá bom, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem.
Só que quando isso acontece, infelizmente, coisas ruins elas são direcionadas para essas pessoas. E é por isso que hoje eu tenho que dizer para você aqui, Deus somente age dessa forma quando não tem mais remédio, quando não tem mais nenhuma outra forma. Deus só permitiu que Nabucodonosor fosse buscar o povo de Israel, depois ele ter insistido, trazido as pessoas para o caminho do Senhor. E quando elas disseram, não queremos, então Nabucodonosor chega e leva elas como para o cativeiro. Agora percebe, Deus se ira somente contra aquelas pessoas que estão fazendo o mal, aquelas pessoas que estão no caminho de descumprir o caminho dele, não para aquelas pessoas que estão ali inadvertidamente fazendo o que é mal, ou então que elas estão tentando fazer o que é bom e acabam escorregando. Afinal de contas, a nossa função aqui nessa terra não é sermos bravos e matar ou destruir a honra das pessoas, mas a nossa função aqui na terra é amar, acolher e aproximar as pessoas de Jesus. E esse é o chamado para que Jesus te colocou aqui. E é por isso que você está sendo chamado a estudar essa lição da Escola Sabatina que fala sobre o amor. E eu vou chegar na lição de quinta-feira e falar bem rapidinho porque eu não tenho mais tempo. O subtítulo da lição de quinta-feira é Demonstre Compaixão. Afinal de contas, todas as vezes que nós vemos a história de Jesus, ou a história de Deus aqui nessa terra, nós vemos Deus manifestando compaixão pelo pecador. Mas quando o pecador vai lidar com o pecador não tem, eu e você, pecadores, nós não temos compaixão pelos outros pecadores. Percebe? O chamado de Jesus não é para que nós sejamos a ira de Deus, mas para que nós sejamos a misericórdia do Senhor. Para que nós não aqui sejamos aqueles que levam a justiça nas mãos, mas para que nós aqui levemos a misericórdia do Senhor aos outros. Eu vou puxar aqui o livro de Romanos. Sim, primeiro Romanos, depois Tessalonicenses, acho que é isso. Romanos 12, no verso 19, fala assim, ó, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E depois, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 9, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns aqui leem prestando atenção somente no predestinou, ou nos destinou. Mas aqui é o chamado de Deus para que todos nós aqui possamos alcançar a nossa salvação. Porque Jesus nos chama e quer entregar a vida dele, como ele já fez na cruz do Calvário, para que nós aqui possamos ter a vida transformada por ele. Meu chamado para você é que você se lembre do amor de Cristo Jesus que foi derramado na sua vida e que hoje pode mudar o seu coração. Por isso, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Vou te dar a última questão. A última questão são aquelas letras miúdas da quinta-feira, que aí são duas perguntas juntas que vão tentar ajudar a gente a pensar um pouquinho. Como é que a obra expiatória de Cristo preservou a justiça de Deus e ao mesmo tempo nos libertou da sua ira? Vamos lá. Reconhecendo que o Senhor agiu em nosso favor, apesar de nossos pecados, quão compassivos devemos ser com os outros? Imagina, Jesus está hoje à direita de Deus, atuando como juiz, mas também como advogado, cuidando de nós, defendendo as nossas causas e dizendo, senhores, aqui perdi o perdão por esse pecado, pode perdoar. E uma vez que ele perdoa a gente, nós estamos limpos. O problema é que a gente age exatamente como aquele que devia dinheiro ao rei e nós agora somos perdoados, mas queremos dar a ira aos outros. Esse daqui é um chamado de Deus pra gente, de mudança de comportamento, para que a nossa vida, a nossa mentalidade, o nosso amor às pessoas, obviamente por causa do Deus Todo-Poderoso que nos amou, possa ser a mudança da nossa vida e dos outros também. Deixa eu fazer um convite para você. Feche os olhos, baixe a cabeça, vamos falar com Jesus. Mas antes, não se esqueça, a partir de quinta-feira, dia 13, nós teremos os nossos 10 dias de oração, começando online às 5h45 até às 6h30 da manhã, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esse Deus que é todo-poderoso e quer que nós aqui tenhamos uma vida plena, uma vida completa para adorar o nome de Deus. Não se esqueça, 10 dias de oração a partir do dia 13 deste mês de fevereiro, a partir das 5h45 da manhã. Vamos falar com Jesus? Vamos orar. Deus querido,
Muito obrigado por esses minutos que nós tivemos aqui para abrir a palavra de Deus, para estudar um pouquinho sobre o que o Senhor gostaria para a gente. Nos abençoa, por favor, nos ensina, ajuda para que nós aqui possamos estar cada vez mais perto de Ti e que nesse chamado nós aqui possamos ouvir a Sua voz para sermos cada vez mais amor e menos ira, mais misericórdia e menos a justiça falsa do ser humano. Que nós aqui possamos confiar na justiça do Senhor. Cuida da gente, nos abençoe e nos protege. Te pedimos implorando em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, fica com Deus. Até a semana que vem aqui na lição da Escola Sabatina. E não esquece, dia 13. Tchau, tchau, fica com Deus.